falou do Elon Musk. Eu queria entender, na sua opinião, o que ele representa para a humanidade. Não? É para o cara que é uma salvação, é um risco? Qual que é a sua opinião sobre ele? Cara, o Elon Musk, né? Então, ó, primeira coisa do Elon Musk, eu separo a pessoa das coisas que ela faz. Né? Exatamente. Cara, ele como pessoa e pelas coisas que ele já passou e tudo, né? O pai dele era dono de mina de diamante, né? Meio que era regime escravo lá com os funcionários dele. Ele sempre teve grana pra caramba e tal. Então ele tem esse lado aí do bilionário, não sei o quê. Tem as maluquices que ele fala de vez em quando, principalmente, até comprou o Twitter agora, né? Não sei se vocês sabem. Sim, eu vi recente. Então comprou o Twitter aí e... Tipo então, um Ike Batista, assim? Só que aí que tá a diferença, né? Tem os feitos dele. Então tem ele como pessoa, é uma coisa, a gente deixa aqui de lado. Agora tem as coisas que ele faz, cara. As coisas que ele faz não tem como você não achar coisas sensacionais, foda, cara. Cara, ele pegou, numa época que ninguém falava de carro elétrico, ele desenvolveu a Tesla, né, cara? E outra coisa, ele sempre falou que a Tesla não é uma empresa de carro, é uma empresa de bateria. Porque a treta do carro não é o carro. O carro a gente sabe, né, cara? Sim. O negócio é a bateria. Ele fez a SpaceX, porque isso aí é um sonho dele de criança, ir para Marte, tudo, essa coisa toda de Marte. Nossa, que ele mas fala. Uma criança que sonha ir para Marte é específico, né? Ele sonhava sempre para Marte e tal, e ele falava pro pai dele que ele queria ter as empresas dele, tudo, para um dia ele construir um foguete para ir para Marte. Isso aí é a história da vida dele. E então ele fazia um foguete que, primeiro, né, volta e você pode reutilizar. Que é uma ideia sensacional. Sim. Que no passado não tinha isso. Era só... Como que era a volta nesse caso? Então, não tinha volta, né? Você perdia volta o uma foguete. Cápsula, né? Você perdia o foguete todo. Não, quando ia ser humano voltava uma cápsula, mas quando ia satélite perdia tudo. Perde tudo. Então, para lançar, imagina, você constrói um foguete para lançar um satélite. Lançou todo aquele foguete e foi perdido. Qual que é o tamanho do satélite? Cara, tem uns que é caixa de sapato. Tem satélite pequenininho, que é CubeSat, tem satélite que tem 5, 6, 7 metros de altura. Entendeu? Mas aí imagina, pra você assim, lançar... a proporção do foguete, o foguete tanto tem de lixo. 70 metros. Então aí para você lançar outro satélite, você tem que construir outro foguete, cara. É até aquilo que ele fala, né? Imagina que você pega um avião de São Paulo para o Rio, chega no Rio, seu avião é destruído. Para você voltar, vão ter que construir um outro avião. Sim. Aí não. Não dá, né? Não dá. Então, foguete, ele pensou a mesma coisa, cara. Por que a gente não faz o foguete voltar e aquilo que é o mais caro, que é a parte que dá o impulso inicial ali, que é onde vai muito combustível, a gente dá um jeito de reutilizar aquilo quantas vezes a gente quiser ou quantas vezes der. E foi assim que ele criou. O refil, né? Criou o refil. E foi assim que ele criou o Falcon 9, né? Que é o foguete dele que, cara, é um sucesso. O lançamento inicial no Falcon 9 gira ali na casa de uns 90 milhões de dólares, mas se você lançar num reutilizável, cai para 30 milhões. Cara, isso aí na indústria espacial... É inovador, né? É inovador e não é nada, cara. 30 milhões para fazer um lançamento, isso aí não é nada. Porque os outros foguetes, os concorrentes dele, é 400 milhões, 600 milhões. Entendeu? Ele baixou o preço para 30 milhões. Então ele fez a empresa dele ser lucrativa, ser inovadora pra caramba. E a tecnologia totalmente americana? Totalmente dele lá, e dos engenheiros dele, de fazer o negócio voltar, pousar em pé, que é um negócio difícil pra caramba. Ele explodiu muito foguete antes Por que é conseguir. difícil ele pousar certinho assim? Cara, porque é o seguinte, o foguete... Só de olhar você já imagina, né? Pô, você sai... vamos manobrar. Você imagina que é um prédio, é um prédio de uns 12 andares, mais ou menos. Sim. Então o prédio foi. Aí ele chega numa determinada altura aqui, a 100 e poucos quilômetros de altura, 100, 105 e tal, desliga e ele começa a despencar. Imagina um prédio de 12 andares despencando. Aí ele teve várias coisas, ele foi fazendo, né? E ele descobriu uma maneira. Então ele liga os 3 motores, o foguete vai, mas ele fica com um pouquinho de combustível. Porque aí na volta ele liga 3 motores primeiro, num determinado período, e depois ele liga para pousar. Esse negócio de pousar foguete de pé, na física, sabe o que é o exemplo melhor para você ter uma ideia? Pega um cabo de vassoura e fica equilibrando. Já fez essa brincadeira? Já. Então, todo mundo já fez. É fácil? Não é. Não é. Então,
é exatamente a mesma coisa. As forças ali são exatamente as mesmas Imagina que tem um no prédio. foguete. O cabo de vassoura é pequenininho. Tenta equilibrar ele na ponta do dedo. Todo mundo tenta, né? E fica fazendo isso. O foguete, a física é exatamente a mesma. Mas você curte, então, o trabalho dele? Cara, o trabalho eu acho sensacional. E o que você não acha legal, então? Então, a parte pessoal ali, né? Essa parte dele aí, ego. dessas tretas que ele entra. Tem muita coisa que ele não precisava falar também, né, cara? Entendeu? Mas você não acha que é perigoso o tanto de... o poder que ele tem nas mãos, assim? Poder... Ah, pode ser, né? Principalmente porque foguete não é não, mas e a Neuralink, né? Conhece a Neuralink? Que é tem a ver com o novo celular que eles vão lançar? Não. Neuralink é o seguinte, cara. Ele está desenvolvendo um sistema que tem uma pessoa que ela é paraplégica, ela não tem os movimentos. Ah, então eu ouvi falar que ia estar num celular deles. Aí ele liga um chip aqui no cérebro da pessoa. E aí com esse chip ele consegue dar movimento de volta para a pessoa. Ele já testou isso em macaco, um negócio sensacional. E tá querendo testar em humano agora, para ver. Aí é complicado, né? Porque o Elon Musk vai estar dentro da sua cabeça. E aí o negócio começa a ficar estranho. Mas assim, os feitos dele, cara, a realização, superam. Eu acho legal. A parte pessoal ali, eu também não sou não, cara. Assim, quem sou eu, né? Para falar alguma coisa do Elon Musk. Mas, cara, ele podia ficar quieto, mas é o jeitão dele, cara. É o jeito dele, é esse. Pode crer. Aí ele vai lá, enche o saco de um, enche o saco de outro. Aí, de repente, vai lá no Twitter, ele solta qualquer coisa, entendeu? E a influência dele também na parte econômica ali, então, nas aí ele ações fez isso do Dogecoin, né? Que a gente acompanhou aí, né? Dos Bitcoin lá, né? Pegou uma lojinha que vendia videogame lá e transformou os caras em bilionário do dia pra noite. Cara, é as doideiras dele, né, cara? Por isso que o pessoal chama ele de bilionário excêntrico.